Vamos começar com 3 perguntas. Qual é maior, seno de 1 grau sobre seno de 2 graus ou seno de 3 graus sobre seno de 4 graus? Seno de 1 grau sobre seno de 2 graus ou seno de 3 graus sobre seno de 6 graus? E por último, ele elevado a π ou π elevado a e? Como já está escrito no título, nós vamos usar cálculo 1 para responder essas perguntas. E para fazer isso, temos que nos lembrar o que a derivada de uma função representa. Vamos tomar aqui uma função qualquer, f de x. E vamos marcar no gráfico um ponto qualquer dessa função, por exemplo, x0, f de x0. Neste ponto, vamos traçar uma reta tangente ao gráfico da função. Note que em diferentes pontos da função, essa reta tangente será diferente. Agora preste atenção na inclinação da reta tangente. Quando a função é crescente, a reta tangente tem inclinação positiva. E quando a função é decrescente, a reta tangente tem inclinação negativa. Nós aprendemos em geometria analítica que a inclinação de uma reta é dada pela tangente do ângulo que ela forma com o eixo x. E é exatamente disso que se trata a derivada de uma função num ponto dado. Ela diz qual é a inclinação da reta tangente. Então, dado um ponto, se a derivada da função nesse ponto é positiva, então a função é crescente nesse ponto. Caso a derivada seja negativa, então a função é decrescente nesse ponto. Com isso, vamos voltar ao nosso problema original. Qual é o maior? O que vamos fazer aqui é pensar numa função que nos ajude a resolver esse problema. Note que o primeiro termo é seno de 1 grau sobre seno de 2 graus. 2 é 1 mais 1. E o segundo termo é seno de 3 graus sobre seno de 4 graus. 4 é 3 mais 1. Então é natural que pensemos na função seno de x graus sobre seno de x graus mais 1 grau. Pois para obtermos o primeiro termo, basta substituir x por 1. E para obtermos o segundo termo, basta substituir x por 3. Mas quando fazemos o estudo de uma função, não trabalhamos com graus, trabalhamos com radianos. Assim, fazendo as devidas conversões, nossa função é essa. Agora a gente quer saber se essa função é crescente ou decrescente, para a gente poder responder a nossa pergunta original. E para isso a gente vai calcular a derivada dessa função. Aqui a gente aplica a regra do quociente, então a gente vai derivar a expressão de cima, que resulta nessa expressão. E depois vamos multiplicar pelo termo de baixo. Após, nós subtraímos a derivada do termo de baixo e multiplicamos pelo termo de cima. E por último, nós dividimos tudo isso pelo termo de baixo elevado ao quadrado. Assim de cara, essa expressão parece muito mais complicada do que ela é, mas vamos simplificar ela para ver no que dá. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o π sobre 180 em evidência. Agora note o que a gente tem dentro dos colchetes. Seno de uma coisa A vezes cosseno de uma coisa B, menos seno de uma coisa B vezes cosseno de uma coisa A. E isso é exatamente igual ao seno da diferença, onde o alfa vai ser π vezes x mais 1 sobre 180 e o beta vai ser π vezes x sobre 180. Resolvendo essa expressão de cima, a gente vai ter um número que não depende de x, e é positivo. E a expressão de baixo está elevada ao quadrado, também será positiva. Então a derivada da nossa função sempre vai ser positiva, então nossa função sempre vai ser crescente. Só temos que tomar cuidado com descontinuidades. Nesse caso, teremos problemas se a expressão de baixo der igual a zero. Então, se x for menos 1, teremos seno de zero, que é zero. E se x for 179, teremos seno de π, que também é zero. Mas se pegarmos qualquer valor entre menos 1 e 179, nós não teremos esse problema. Então nós garantimos que entre menos 1 e 179, se a gente pegar um A menor que um B, então f de A vai ser menor que f de B. Agora vamos pegar A igual a 1 e B igual a 3 para ver o que acontece. Como nós já garantimos o crescimento dessa função, então f de 1 vai ser menor que f de 3, que é exatamente o nosso problema inicial. Agora a segunda pergunta. Qual é o maior? Seno de 1 grau sobre seno de 2 graus ou seno de 3 graus sobre seno de 6 graus? De novo a gente vai buscar uma função para nos ajudar. Para isso, basta notar que o que está entre parênteses embaixo é o dobro do que está entre parênteses em cima.
Então, já fazendo a conversão de graus para radianos, a nossa função será essa. Novamente, nós calculamos a derivada da função e novamente aplicamos a regra do quociente. A gente vai derivar a expressão de cima, que resulta nessa expressão, e depois vamos multiplicar pelo termo de baixo. Após, nós subtraímos a derivada do termo de baixo e multiplicamos pelo termo de cima. E por último, nós dividimos tudo isso pelo termo de baixo elevado ao quadrado. Embora essa expressão pareça mais simples que da outra vez, ela é um pouquinho mais complicada de simplificar. Então, a primeira coisa a se fazer é notar que essa expressão é 2 vezes alguma coisa. Então, eu vou separar ela em 2 vezes a mesma coisa. E novamente vamos colocar π sobre 180 em evidência. Agora, nos 2 primeiros termos, nós aplicamos o seno da diferença de novo. Note que no segundo termo temos cosseno de 2 vezes algo. Então vamos usar a identidade cosseno do arco duplo. Note que ainda no segundo termo nós temos cosseno ao quadrado de alguma coisa. Então nós vamos usar mais uma identidade trigonométrica aqui, que cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos seno ao quadrado de alfa. Agora daqui para frente chega de identidades, é só resolver as multiplicações e as somas. Agora a gente tem que analisar essa expressão e ver quando ela é positiva e quando é negativa. A primeira coisa a notar é que embaixo, quando a gente colocar x igual a 0, a gente vai ter seno de 0, que é 0. E se a gente colocar x igual a 90, dá seno de π, que também é 0. Fora essas exceções, a gente tem uma expressão ao quadrado, que então vai dar positivo. Resta então analisar qual vai ser o sinal da expressão de cima quando x está entre 0 e 90. Vale lembrar que a função seno é positiva de 0 até π, e o valor que a gente tem que substituir ali no argumento para que a gente obtenha π é x igual a 180. Assim, a gente sabe que a expressão de cima vai ser positiva de 0 até 180. A gente queria saber entre 0 e 90, então em cima e embaixo será positivo de 0 até 90. Então, a derivada vai ser positiva de 0 até 90. Dessa forma, de 0 até 90, a função é crescente e não tem nenhuma descontinuidade. Isso nos garante que qualquer valor que a gente pegar nesse intervalo, seja um menor que o outro, a função aplicada no um vai ser menor que a função aplicada no outro. E assim a gente tem um desfecho semelhante à questão anterior. Agora, partindo para a última questão, qual é maior, E na π ou π na e? Antes de tratar diretamente do problema, eu vou começar com uma afirmação básica. 2 é menor que 3. Se a gente elevar os dois lados ao quadrado, a desigualdade continua verdadeira, pois de fato 4 é menor que 9. E se em vez disso eu elevar na 1 meio, vai continuar verdadeiro. A coisa muda de cara quando a gente eleva em valores negativos, por exemplo, na menos 2. Isso porque 1/4 é maior que 1/9. Mas por que eu estou falando disso? Bom, a gente vai fazer uma série de operações e eu quero garantir que essas operações elas não vão alterar o sinal de maior ou de menor. Então, a gente vai comparar E na π com π na e. Como eu não sei o que é, eu coloquei um ponto de interrogação no meio. Vale lembrar também que E e π são valores positivos. A primeira coisa que eu vou fazer é elevar os dois lados na 1 sobre E vezes π. Mesmo que a gente não saiba qual é maior e qual é menor, essa operação que eu fiz não vai alterar a desigualdade, pois 1 sobre E vezes π é um valor positivo. Agora, simplificando essa expressão, a gente vai ter E elevado na 1 sobre E e π elevado na 1 sobre π. Com esse conjunto de informações, a gente já tem uma dica de qual vai ser a função que vai nos ajudar, e ela vai ser x elevado na 1 sobre x. Então, novamente, a gente vai ter que usar a derivada da função para avaliar se ela vai ser crescente ou decrescente no intervalo que a gente vai trabalhar. Neste caso, irei utilizar da técnica de derivação logarítmica. Então, aplicamos o logaritmo natural dos dois lados,
E usamos regras de logaritmo para que o expoente 1 sobre x passe multiplicando para frente. Agora, como não estamos com a função explícita, nós iremos utilizar de derivação implícita. Deste lado, a gente vai utilizar a regra da cadeia. A derivada do logaritmo é 1 sobre f de x, e a gente vai multiplicar pela derivada de f de x. Do outro lado, aplicamos a regra do produto. Então, deriva a primeira e multiplica pela segunda. Depois, soma com a primeira multiplicada pela derivada da segunda. Ajeitando essa expressão, vamos ficar com 1 sobre x ao quadrado em comum, nos dois termos do lado direito da igualdade. Vamos então colocar em evidência, multiplicar os dois lados por f de x, e substituir a expressão que equivale a f de x. Como π e e são valores positivos, a gente só vai trabalhar com valores positivos para x. Então vamos avaliar onde essa expressão será positiva e onde será negativa. Com x sendo positivo, então x elevado na 1 sobre x também será positivo. X ao quadrado também será positivo. Agora vale lembrar que o logaritmo natural de e é igual a 1. Então quando x é igual a e, o que está entre parênteses vai dar 0. E a partir daí, os valores para o logaritmo vão aumentando. Então a gente vai ter um valor maior que 1 negativo mais 1, então vai dar negativo. Então, a partir do e, a nossa função ela é decrescente. E isso significa que, como e é menor que π, a f de e vai ser maior que a f de π. Assim, a gente vai ter que e na 1 sobre e é maior que π na 1 sobre π. E isso responde a uma daquelas informações que nós guardamos ali em cima. Agora, como as operações que eu fiz antes não alteraram a desigualdade, então o sinal de maior vai se manter em todos os passos que foram dados. Assim, nós acabamos respondendo a nossa pergunta inicial. E na π é maior que π na e.